Bom, galera, eu prometi para alguns colegas que queria gravar um vídeo ensinando a fazer a lista duplamente encadeada ordenada, e agora eu estou gravando um vídeo. Eu estou usando o CodeBlocks, que eu não consegui instalar o Visual C++. Eu perdi uma meia hora tentando instalar ele. Instalei tudo que é porcaria numa instalação do Windows que eu tinha, só que eu não consegui instalar ele. Demorou, eu peguei e falei assim, vou adiantar logo. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir um arquivo que eu já tenho e vou copiando os arquivos aos poucos para adiantar o processo. E vou copiando um a um e vou comentando. Creio que seja esse daqui. Bom, esse daqui eu fiz só para me fazer o teste. Bom, pessoal, primeira coisa, eu vou copiar essa parte aqui do include para um novo arquivo que eu vou criar agora, new. Vou colocar o nome nesse arquivo. Vou colocar vídeo. Então a gente já começa a partir daqui. Antes de você começar, a primeira coisa que você tem que fazer é colocar os includes direitinho. Eu gosto sempre de ir testando o código passo a passo. Então a primeira coisa que eu crio é a função main. Vou copiar assim, que assim fica compatível com o Visual C++. Fechei. Para testar esse arquivo aqui, a gente vai dar um cout teste, vou dar um cout teste normal, só para... Eu aconselho vocês sempre ir testando, quem está começando, testar o arquivo passo a passo. Vamos lá. Primeiro passo aqui vai ser a gente criar uma struct do tipo que a gente vai, do tipo nó. A gente vai criar um nó, cada um nó da lista. Aqui eu já criei uma struct aqui. A struct vem antes do main. Então eu vou copiar essa struct para cá. Eu coloquei val, você pode colocar valor ou qualquer nome que você quiser. Você pode definir aqui também como lista, para simplificar. Bom, pessoal, a struct ela tem que ter a seguinte estrutura: um valor inteiro, que vai ser o número que a gente vai pôr, e ela tem que ter dois ponteiros. Que esse campo aqui, ele vai armazenar dois novos registros no mesmo formato dessa estrutura. Entendeu? Ou seja, nesse registro eu tenho ele mesmo atrás e ele mesmo na frente. Então isso aqui, tem que ser... Eu vou deixar como nó, porque eu vou copiar mais alguns outros. Se é nó aqui, então tem que ser nó aqui. Entendeu? Ou seja, aqui eu tenho um struct desse tamanho aqui, que pode ser guardado aqui, e tenho ele desse mesmo jeitinho, com essa mesma estrutura, que vai ser guardado aqui. Eu vou dar um F9 para compilar. Continua executando, está tudo ok. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai iniciar a lista. A gente inicia a lista retornando o valor nu. Entendeu? A gente vai criar a função que inicia a lista. A gente inicia a lista retornando o valor nu, porque a lista é vazia, ela tem que ter o valor nu. Então agora eu já vou logo chamar essa função inicialista. Vou copiar essa linha aqui. Dou um F9. Ele já iniciou minha primeira lista.
eu vou imprimir essa lista. Esse que eu iniciei, Alt P, F9. Olha lá, ele imprimiu 0 e depois imprimiu o teste. 0 porque valor nulo, né? Então vamos lá. A próxima função que a gente vai criar vai ser a função de varrer a lista. É a função que vai listar, né? Que vai... Até um Ctrl Z aqui, não tinha que ter alterado nada aqui. Mas tá bom. Então a gente vai criar a função que vai listar. Deixa eu ver se eu copiei. Listar. Eu criei aqui usando o for. O for, ela tem a mesma estrutura, a mesma coisa, a mesma condição do while. Então eu vou trocar isso aqui para poder ficar mais fácil. Eu vou usar um while. No for eu tenho que dizer que P igual a L, P diferente de... Essa aqui é a condição, né? Como é o while e o incremento. No for você seta a variável, depois seta a condição que vai permitir que o for se repita, e depois você seta o incremento. Mas nesse caso aqui a gente vai tirar o incremento daqui, P igual a P próximo. E a gente vai tirar a parte que a gente seta, que P igual a L, até porque ele já está fazendo isso aqui, olha. Então eu vou vir aqui, inicio a lista e vou listar. Como é void, ele não vai retornar nada, não tem necessidade de retornar. Então é só dar um listar. Listar. End. Só que quando eu dou um listar, ele vai pedir a lista. Eu vou listar o quê? Então a lista agora ela chama P. Então vou dar um F9. Ele deu um erro aqui no while, porque eu botei o ponto e vírgula no final aqui, que era do for, né? Esse val eu troquei como valor. E aqui eu não coloquei o ponto, não trouxe o ponto e vírgula. Pronto, olha lá. Varrendo lista, não tinha nada. Esse teste aqui eu já vou tirar ele daqui. E vou parar de imprimir o P aqui também, não tem necessidade. Bom, eu já tenho a função que lista, né? Então o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou declarar uma variável do tipo inteiro. Int A, vou botar nome nessa variável de A. Eu vou pedir para o usuário informar esse valor e vou colocando esse valor dentro da lista. Porque assim eu tenho condição de ir medindo os valores, fica mais fácil para a gente interar a lista, né? Então eu vou fazer o seguinte: Cout, não, primeiro ele tem que Cout, vou pedir ele o primeiro valor, não, Cout contra barra N, para quebrar a linha. Não preciso quebrar a linha aqui. Informe um valor para inserir na lista, ou informe 0 para sair. Ponto, vou dar um quebra de linha aqui, eu posso quebrar ele de duas formas, posso quebrar com contra barra N. E aqui eu vou pedir uma entrada, cin P, cin A, ele leu A. E agora, cin A, vou dar um F9 só para confirmar. Está pedindo para ler o A, só que eu não fechei o ponto e vírgula aqui. Aí ele pede um valor, eu coloco 1, saiu. Então, agora, estou pedindo o usuário para informar um valor. Ele leu o A. Então, agora, o que eu vou fazer? Eu vou criar um while para pedir ele para repetir. Eu poderia fazer um do while, mas para não complicar para a galera, eu vou fazer o while.
Essa é uma condição que deveria ser aplicada o do while. É esse tipo de circunstância que pede o do while, porque já dentro do while você tem a primeira oportunidade de fazer a primeira entrada. Eu vou até fazer um do while aqui, não deveria não, mas vou fazer o do while. E eu vou pôr isso aqui dentro, olha. Ou seja, galera, quem não aprendeu do while, enquanto se A for diferente de 0. Se A for diferente de 0, ele retorna, entende? Então eu vou fazer o teste aqui do while. Ponto e vírgula. Eu esqueço ponto e vírgula assim, galera, porque eu programo em Python não usa ponto e vírgula. Vamos lá, 1 ele faz, 2 ele vai continuar pedindo, 3 ele pediu, agora eu boto 0, saiu. Beleza, é isso que eu quero. Então agora está na hora de eu começar a inserir os valores dentro da lista. Então eu vou criar uma função para inserir. Então eu tenho o tipo nó, essa função tem que retornar o tipo nó, né? Que é esse tipo que a gente criou aqui em cima. Eu vou chamar essa função de inserir lista. Aqui dentro eu tenho que informar a lista que eu vou inserir, então nó do tipo lista, vou informar L e tem que informar o valor que eu quero que guarde nessa lista. Eu vou botar o nome nessa variável de x. Essa é a função inserir lista. Aqui eu já posso chamar ela tem que retornar a lista. Então eu vou dar aqui um return L F9, vou chamar ela aqui. Então o que eu estou fazendo aqui? Não vai fazer nada, mas eu vou chamar ela. Inserir lista. Agora eu vou colocar a lista que eu iniciei aqui em cima, que é o P, entendeu? A lista P e a variável A que eu acabei de recolher do usuário. Aqui, quando a gente faz isso aqui, eu estou lá aqui ainda. Quando a gente faz isso aqui, o que eu fiz errado nessa função? Vamos ver aqui o que eu fiz de errado nela. Aparentemente nada. Eu sei que eu fiz de errado. Eu esqueci de dizer que tipo int x F9 tá lá. Ele vai pedir isso aí, ele tá passando já dentro da função. Isso aí. Bom, olha só, pessoal, aqui a gente entrou no coração desse algoritmo. Esse algoritmo tem que inserir de forma ordenada esses números aqui dentro. Aqui a gente tem 4 condições em uma lista, da lista. Primeiro, a lista pode ser vazia. Segundo, a lista ela tem elementos, só que o valor inserido é menor do que todos. Essa é uma condição. Terceiro, esse valor inserido está depois do primeiro e antes do último. Você vai ter que inserir no meio. E por último, você vai ter que inserir no final. A gente vai ter que criar uma condição para fazer a verificação aqui. Já logo de cara, eu sei o seguinte. Se L for null, que é inserir a lista, né? Olha só. Quando você inicia a lista, ele retorna o valor null aqui. Então, se nesse caso aqui, L for null, esse P aqui vira L quando ele é passado aqui. Se L for null, então ele já vai logo criar o primeiro nó. Mas, previamente, a primeira coisa que a gente faz é criar o novo nó para ser manipulado. Então, vamos voltar aqui e vamos ver. Vamos criar esse nó aqui. Eu vou copiar só o nó primeiro, para não ter trabalho. Vou colar ele aqui e vou explicar. A primeira coisa que eu sempre faço é criar o nó. Criei uma variável chamada novo, do tipo nó. Agora eu vou alocar a memória. A gente usa essa função aqui, malloc, sizeof, do tipo nó. Ele vai pegar o valor, vai
ele vai pegar o sistema, identificar o sistema e determinar quanto de espaço você tem que colocar nele. O próximo do novo vai ser null e o valor val aqui a gente coloca x. Vou só dar um compilar aqui para ver. Está funcionando direitinho. Se ele rodou, está funcionando direitinho. Agora é a hora, galera. Aqui eu já posso fazer um if aqui, olha, e verificar. If se L for igual a null, então ele vai pegar e dizer que já vai guardar o primeiro registro. Ele vai dizer que novo anterior é igual a null. É o único que ele não tinha feito ainda. Ó, novo anterior, se isso aqui é uma lista, ele tem um ponto apontando para frente e outro para trás, o próximo eu já setei que é null, que eu sei que o próximo sempre vai ser null, teoricamente, né? O anterior que eu não sei em que ponto eu vou inserir. Eu poderia setar tudo logo aqui, mas não vou setar não. Eu poderia colocar aqui novo anterior é igual a null. Vou fazer isso. E aqui eu não preciso de fazer isso mais, olha. É só dizer esse registro aí está prontinho para ser o primeiro da lista. Porque de qualquer forma, se ele entrar no meio, a gente vai ter que setar os outros lados. Então agora, galera, olha o seguinte. Eu já inseri mais um elemento, já inseri o primeiro elemento da lista. Eu já posso testar ela aqui. E eu posso dar o listar, que ele já vai mostrar o primeiro elemento. Então eu vou dar um F9. Vou botar o primeiro elemento como 5. Vou botar o segundo como 0 para ele sair da lista. Varrendo lista. O que aconteceu aqui, galera? Vocês entenderam? Eu retornei o L. Vamos lá, vou dar um F9 de novo. 5, 4, 0. Ele varreu a lista, só que o que acontece porque ele varreu a lista? P próximo. Olha só. Eu tenho que dizer aqui o seguinte. O P é igual... Ó, a lista é igual a inserir lista. Ele não tinha guardado nada em P. Então vou dar um F9. 5, 0. Olha lá, ele imprimiu 5. Guardou 5. Ele estava funcionando direitinho, só que não estava guardando isso em P. Assim, por que eu fiz isso? Assim eu posso colocar quantos for que ele vai guardar tudo em P nessa lista. E vai mandando ela novamente, já com o elemento para ser inserido novamente. Esse do while aqui vai repetindo. Então vamos lá. Bom, eu já inseri o novo registro. Agora eu tenho que cobrir as outras 3 alternativas. As outras 3 alternativas funcionam da seguinte forma. Primeiro, se a lista está completamente vazia, já cobri. Segundo, eu tenho que saber se esse valor ele é menor do que todos. Então aqui em cima eu vou declarar 2 variáveis do tipo inteira. Int i igual a 0 e int j igual a 0, ponto e vírgula. Por que eu estou fazendo isso? Aqui, pessoal, eu vou ter que varrer essa lista. Eu vou copiar isso que está aqui, olha, do jeitinho que está. E vou colocar aqui. Baseado no resultado desse varrimento, se é que podemos chamar assim, baseado nesse resultado aqui que a gente vai fazer as outras 3 possibilidades. Então eu declarei aqui 2 variáveis, uma do tipo inteiro, uma i e a outra j. Por que eu fiz isso?
Eu fiz isso pelo seguinte. Eu vou colocar uma condição aqui. Eu não preciso de imprimir isso aqui. Porém, eu preciso de incrementar o P. Só que aqui, dentro dessa função, não tem P. Então, eu vou ter que criar nó P. Vou criar um nó do tipo P. Vou dizer que ele é igual a L. Vou criar outro nó do tipo P. E vou dizer que ele é igual a L também. Vou criar outro nó do tipo P, olha essa. Outra variável P do tipo nó. Então, essa segunda variável, eu vou colocar o valor de álcool, vou chamar ela de álcool. O que eu vou fazer aqui? Quando ele... Vou fazer uma verificação, eu tenho que fazer uma verificação aqui para determinar, para fazer o while passar dentro dessa verificação somente enquanto o valor informado for inferior, os valores da lista forem inferiores ao valor informado. Eu boto 5, informo 5. Aí ele lê, tem 1, é inferior, ele entra dentro desse if. Tem 2, ele entra dentro desse if. Tem 3, entra desse if. 4, entra no if. 5, já não entra mais. Então eu sei qual foi a última posição, entendeu? Que é inferior a ele. A lista vai estar sempre ordenada, então não há com que se preocupar com os demais itens que vierem depois. Então a gente vai fazer aqui um if. Aqui eu vou verificar se pval for menor ou igual. Menor ou igual a variável inteira que eu informei aqui, olha, que é a chamada x. Ele entra aqui. Se ele entrar aqui, o que ele vai fazer? Primeira coisa que ele vai fazer, ele vai dizer que aux, essa variávelzinha pequena que está aqui, é igual a P. É o último registro aqui, olha. O último registro que ele varreu. Aqui ele setou que P é igual a P próximo, e ele guarda P nessa daqui, mas ele guarda na próxima volta que ele der no while. Então ele vai estar no próximo e vai dizer que aux é igual a P. Eu tenho aqui dentro que incrementar a variável J. Por quê? Eu botei um contador para contar quantas vezes ele entrou dentro dessa verificação. E aqui embaixo eu vou contar quantas vezes ele passou no for. Quando chegar lá no final, eu sei que se ele entrou aqui menos vezes do que aqui, é sinal de que esse número está no meio. Então, eu vou fazer aqui só para me mostrar. A variável J eu vou incrementar só aqui dentro. E a variável I eu vou incrementar só fora. Sendo assim, eu entro aqui. Eu vou chutar um número. Informo 3. Aí informo 4, informo 5. Ele tem 3, 4 e 5. Aí eu informo 6. Quando eu informar 6, aliás, vamos dizer que a lista tenha 7. Quando eu informar 6, ele entra aqui dentro até ser 5. Só que quando for 6, ele não vai entrar mais aqui dentro. Portanto, ele não vai incrementar esse J. Só que aqui fora ele incrementa o I. Entendeu? E aí quando ele incrementa, dá a diferença dos dois. Então eu vou saber que se o J é menor do que o I, esse valor está no meio. Se os dois forem iguais, quer dizer, esse valor é superior a todos. Tanto o J quanto o I. Ele passou a lista inteira e entrou aqui dentro. Mas a primeira alternativa que eu vou cobrir, olha só, pessoal, tá vendo aqui, ó. Fechei o while, estou fora do while. Cuidado muito com isso. A primeira alternativa que eu vou cobrir é a condição, primeiro que a gente cobriu, se a lista for nova. Segunda condição, se ele for menor do que todos. Então eu vou cobrir essa alternativa. Se ele for menor do que todos, eu informei 1. Então, vamos dizer assim, eu informo 3, chutar assim, coloquei 3 na lista, vou fazer esse exemplo depois. Quando eu informo 2, ele nem chega a entrar aqui, porque esse 2 é menor do que o menor número da lista, entendeu? Então ele sai com o J informando 0. Então a primeira verificação que eu vou fazer vai ser se J, if J for igual a 0.
Se J for igual a 0, eu sei que o valor que eu informei é menor do que todos. E já posso adicionar esse elemento na lista. Para a gente colocar um item no início da lista, olha só como a gente faz. Eu vou copiar para adiantar, para a gente não perder muito tempo. Eu já criei o registro novo aqui. Então eu vou dizer que novo anterior é igual a nu. Ele é o primeiro da lista, certo? Então ele não aponta para nada antes dele. Eu vou dizer que L anterior é igual a novo. Quer dizer, ele já tem um registro na lista, certo? Porque senão ele teria entrado aqui se ele não tivesse. Eu sei que a lista é povoada, ela já tem elementos. E esse registro que está entrando antes dele. Então eu vou dizer que o L anterior é igual a novo. E o novo próximo é igual a L. Botei ele no início da lista. E depois eu digo que L é igual a novo. Então vamos testar. F9. Dei um erro aqui. Eu andei demais sem... Eu disse o tipo aqui 2 vezes. Ele deu um erro. Então agora, galera, eu posso fazer o seguinte, ó, 5, 4, tá vendo lá, ó? 3, 2. Ele está sempre entrando nessa condição aqui, ó, porque cada vez que eu informo um número, eu informo, a lista já está povoada, só que esse número ele detecta que se J é igual a 0, quer dizer que ele não entrou aqui. Se ele não entrou aqui, é menor do que todos. Entendeu? Então essa parte da lista aqui já está feita. Eu vou informar 0 para sair. Beleza. Agora eu vou cobrir a segunda alternativa. Eu posso fazer assim, else. O correto é esse conceito aqui, olha. E aqui eu coloco um outro if. Só que para poder não complicar a mente de vocês, olha só, o if seria isso aqui, ó. Aqui eu faria um outro if. É assim que o sistema entende. Você não tem necessariamente que colocar 2 chaves depois de todo o else. Mas como eu vou montar em estruturas diferentes para a galera entender, eu vou dizer que else if, aqui eu tenho que colocar uma condição. Qual a próxima condição? Primeiro, já cobri a condição de que se a lista era vazia. Já cobri a condição se a lista não era vazia, mas o valor é menor do que todos da lista. Agora a próxima condição que eu vou cobrir é se esse valor está entrando no meio da lista. E como eu vou saber se esse valor está entrando no meio da lista? Simples. Se J for menor do que I, é sinal que ele está entrando no meio da lista. Porque ele entrou menos vezes dentro dessa verificação, que mede, compara as duas variáveis, detectou que a outra próxima variável já é maior e ele parou por ali. E guardou o último item aqui dentro de Aux. Então eu vou perguntar aqui, J é menor ou igual a I? Aqui eu vou desenrolar o novo elemento. Então J é menor ou igual a I? Então vamos lá pegar também para adiantar. Não, isso aqui não é menor ou igual, isso aqui é menor. Se for menor, só se for menor. Bom, eu vou criar um novo ponteiro para explicar melhor isso aqui. Eu vou botar aqui um novo ponteiro chamado teste, para explicar melhor isso aqui. A lista, a gente está lá, a gente está vendo a lista. E o que acontece? Eu quero pegar o próximo da lista e dizer que o anterior desse próximo da lista, ele tem que apontar para o novo registro. Entendeu? Eu tenho um ponto da lista, estou no nó. Eu quero dizer que o nó que está depois tem que apontar para o novo. E o nó que está antes tem que apontar para o novo. Eu vou inserir ali naquele meio. Entende? Então, você pode dizer que aux próximo, isso aqui, só para a gente usar, eu estou usando um marcador, o ponteiro teste,
só para descomplicar. Então eu vou dizer aqui que teste é igual a aux próximo. Então agora eu vou dizer, agora sim, eu vou mexer no teste e dizer que teste, o teste é o que vem depois do aux. Então eu vou dizer aqui que teste anterior, vou apontar ele para o novo, é igual a novo. Eu fiz isso para a galera entender melhor. Ou seja, eu quero primeiro pegar o próximo do aux. Peguei, guardei em teste. Agora que eu estou com o próximo do aux em mãos, eu vou dizer que esse próximo do aux, o anterior desse cara é o novo, que eu estou enfiando ali no meio. Então eu posso apagar isso aqui, olha. Tirar essa linha daqui. Agora o que acontece? Eu posso simplesmente aqui, eu estou usando o novo próximo, ele tem que apontar para o mesmo que o aux apontava. Para o mesmo que o aux apontava, porque o aux vai passar a apontar para o novo. Estou colocando ele depois do aux. Estou colocando o novo depois do aux. Então eu posso aqui dizer o seguinte. Eu posso dizer, olha só o que eu fiz aqui, ó. Teste é igual a aux próximo. Eu posso dizer que novo próximo, ele pode apontar para teste ou para aux próximo. Eu vou deixar assim, apontando para aux próximo. E o novo anterior, ele tem que apontar para o aux. Ou seja, apontei o novo próximo para o próximo, apontei o anterior para o aux, já fiz as duas ligações, ligando ele para frente e para trás, ligando o novo. E agora eu vou dizer que aux próximo apontar ao aux próximo para o novo. O novo não entrou depois do aux? E antes do próximo de aux? Então tá aqui. Então nessa parte aqui eu já fiz a ligação para o caso desse número estar no meio. Então eu vou dar um F9 aqui e fazer um teste. Eu vou começar eu vou botar aqui 9. Ele não está listando. 4 e 9 está listando. Agora eu coloco 8. Ou seja, ele não está no início da lista nem no final. 8. Vou dar um Ctrl C aqui, galera, que eu acho que isso que eu mexi aqui fez alguma diferença. Eu mexi para explicar. Vou dar um F9 aqui para ver. Eu vou informar 5, 4, 3, colocando. Agora eu coloco 9, ele não vai jogar para o final aqui. Ele não está jogando para o final ainda. Eu não consigo colocar um valor no final. Eu boto 1. Agora eu boto 2. Vamos olhar no outro exercício aqui. Eu vou aproveitar, vou explicar como que ele vai fazer para inserir no final. E vou colocar a condição logo lá. Eu vou copiar esse else if aqui. Depois a gente vai ver porque eu não estou conseguindo navegar na lista inteira. Bom, pessoal, aqui eu inseri no meio, para ficar mais legível, a condição de como que ele vai fazer. Aliás, eu posso botar no final também, não faz diferença. O que acontece? Se I for igual a J, é sinal que dentro do while, ele incrementou tanto dentro quanto fora. Ele entrou tanto aqui como aqui. Isso quer dizer que o valor que eu informei para colocar, ele é maior do que todos que estão lá dentro. Ele não chegou a parar em nenhum momento. Então eu vou dar um F9 aqui e fazer um teste. Só para 5, 4, olha lá, colocou 3, inseriu. Agora eu dou um 9. Ele, por algum motivo ele inseriu no início da lista. Ele entrou nessa parte aqui.
eu vou fazer um teste aqui. Toda vez que ele entrar aqui, eu vou dar um Cout dizendo início da lista. Bom, galera, só isso aí já deu pra galera sacar a lógica da parada. Então, vou tentar corrigir esse bug aqui. Não vi. Início. Aqui é o meio. E aqui é o final. Só pra mim ver o que ele tá fazendo. Fim da lista. F9. Eu boto 5. Boto 4. Olha lá, início da lista. Eu boto 9. Fim da lista. Quando eu boto 8. Meio da lista. Só que na hora de inserir ele não fez a inserção correta. Esse código da gente aqui que ele está errado, olha. Ele está entrando no lugar certo, porém está colocando no início da lista. Vou tirar esse Cout daqui. F9 5, 4, 3 2, 1. Vou dar um 0 para ele sair. Vou dar de novo. Ele não está imprimindo esse valor dentro do while. Aqui está fazendo certinho. Ele tá entrando no meio. Então vou voltar aqui e vou verificar a condição. Se J for menor do que I, ele faz esse código aqui, olha. Vamos ver o que eu fiz aqui. Eu acho que eu sei o que tem de errado. Ó, o código está certinho. O que deve estar errado deve ser aqui no início. Quando eu não usei a receita de bolo. Provavelmente deve ser isso. Logo que você aloca ele, você diz que novo próximo sempre vai ser null. Incondicionalmente ele vai ser null. Aí essa é a questão. E eu aqui, eu não defini ele. O certo é setar o novo anterior como null só nesse caso. Então esse daqui vai sair daqui. Eu tô com ele aberto aqui, não vai compilar. Eu tirei o novo anterior. Eu sei que o próximo sempre vai ser null, incondicionalmente. Tá aqui. O próximo sempre vai ser null. E quando eu entro na primeira condição, das 4, eu digo que o novo anterior é igual a null. Tá aqui. Vou dar um F9 e vou tentar fazer para ver. 5, 4, 3... 2. Bom, galera, eu vou parar esse vídeo por aqui, porque senão vai ficar grande pra galera assistir. E vou corrigir e volto a gravar novamente. Bom, galera, eu descobri qual era o bug. O bug é que não tinha bug. O que estava acontecendo? Esse listar aqui está fora do while. Então a gente só vai ver esse listar logo depois de inserir, se a gente pôr ele dentro do while. Então eu vou tirar, aliás, eu vou deixar quando ele formar 0, ele vai sair. Vou verificar aqui também, Ctrl F, aonde mais ele está, Ctrl F, que ele está listando. Enfim, eu vou fazer o teste agora, com ele dentro do while, coloco 5,
4. Ele está me informando essa verificação que eu fiz para mim verificar em que ponto ele estava entrando. Ó, 1. Ó, 1, 4, 5 eu boto 2. A lista que ele está lendo é aqui, ó, tá certo? Ó, 1, 2, 4, eu boto 3. 1, 2, 3, 4, 5, eu boto 9. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 9, eu boto 7. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, eu boto 8. 1, 2, 4, 5, 7, 8, eu boto 6, vou emendar tudo. 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Agora, galera, tem a seguinte questão. Se eu boto 8, olha só o que ele faz. Ele repete o 8. Então, a gente vai ter que fazer uma verificação no momento de inserir, para se houver um outro valor igual, ele não vai inserir. Mas isso é um requisito que o problema não apresenta. Então, a gente não tem necessidade de fazer essa implementação, só se o professor pedir, né? Mas, dependendo da situação, pode ser necessário que a gente usar no dia a dia. Então, só estou falando isso só para recordar. Então, fica aí, fechando o vídeo. Eu achei que tivesse dado algum bug, não deu. Eu que estava lendo a informação no lugar errado, eu estava interpretando que o número que eu tinha acabado de colocar, ele tivesse já entrado na lista, mas não. Foi o número que eu informei aqui. Entende? Então, fica aí, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, aí dá um curtir. E um forte abraço a todos.